E se Marte nunca tivesse sido um planeta morto? E se as imagens que a NASA divulga estivessem, na verdade, ocultando estruturas artificiais, provas concretas de que alguém esteve lá, muito antes de nós? Essa ideia parece roteiro de filme, mas para muitos pesquisadores, é uma possibilidade real. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das teorias da conspiração mais controversas e fascinantes da exploração espacial: a edição e ocultação de evidências nas fotos de Marte. Prepare-se, porque o que vamos revelar pode mudar a forma como você enxerga o nosso vizinho vermelho. Desde a antiguidade, Marte sempre mexeu com a nossa imaginação. Os romanos o associaram ao deus da guerra. E por séculos, ele foi o cenário de histórias sobre civilizações perdidas e seres misteriosos. No século XX, astrônomos renomados como Percival Lowell juravam ver canais artificiais cortando a superfície marciana, construídos por uma civilização inteligente para irrigar seu planeta agonizante. Com o tempo, a ciência moderna descartou essas ideias como ilusões de ótica, mas a curiosidade, essa nunca desapareceu. Pelo contrário, ela só aumentou com o envio de sondas, rovers e satélites. Milhares de imagens espetaculares começaram a chegar à Terra. E foi aí, no meio de tantas fotos, que as dúvidas ressurgiram com força total. Pesquisadores independentes e entusiastas do espaço começaram a vasculhar os arquivos públicos da NASA foto por foto. E o que eles afirmam ter encontrado é simplesmente chocante. Eles apontam para supostas pirâmides, com formas geométricas perfeitas, muito semelhantes às do Egito. Apontam para estruturas retangulares, paredes retas, torres e até objetos que parecem cúpulas. Formações com uma simetria tão precisa que seria quase impossível serem apenas obra do acaso e da erosão natural. O caso mais famoso que iniciou toda essa polêmica é o rosto de Marte, uma formação rochosa na região de Sidônia, que em uma imagem de 1976 se parecia assustadoramente com um rosto humano olhando para o céu. Na época, a NASA rapidamente afirmou que tudo não passava de um jogo de luz e sombra, um truque da perspectiva. Anos depois, novas fotos em alta resolução mostraram uma formação mais erodida, mas para muitos, isso não convenceu. Eles argumentam que as novas fotos poderiam ter sido tiradas de ângulos diferentes ou sob condições de luz que disfarçavam a verdadeira forma da estrutura. A dúvida permaneceu. Seria uma coincidência ou a primeira de muitas evidências escondidas? Outro ponto que alimenta as teorias é o próprio tratamento que a NASA dá às imagens antes de divulgá-las. Muitas das fotos que vemos de Marte não são exatamente o que a câmera capturou. Elas passam por filtros de cor para realçar certas características geológicas. O contraste é ajustado, e muitas vezes são divulgadas em baixa resolução, o que comprime os detalhes. Os teóricos argumentam que nesse processo, detalhes cruciais podem ser suavizados, borrados ou simplesmente desaparecerem. Por que, por exemplo, o céu de Marte aparece avermelhado em tantas fotos, quando os próprios dados dos rovers sugerem que ele seria mais parecido com um rosa-salmio, ou até azulado em certas condições? A grande pergunta que fica é: por que não divulgar as imagens brutas, em altíssima definição, diretamente para o público? Se não há nada a esconder, por que tanto processamento? Seria para corrigir as cores, ou para corrigir a verdade? E a controvérsia vai além da edição. Há inúmeros relatos de imagens que simplesmente sumiram dos arquivos online da NASA. Pesquisadores afirmam ter encontrado e catalogado fotos com anomalias impressionantes, objetos que se assemelham a ruínas de construções, pedaços de máquinas retorcidas, estruturas parcialmente enterradas pela areia vermelha. Eles salvam essas imagens, compartilham em fóruns e pouco tempo depois, ao tentarem acessar o link original no site da agência, encontram uma mensagem de erro ou uma versão diferente da foto, onde o objeto suspeito não está mais lá. Às vezes, a imagem inteira é substituída por uma área borrada ou pixelada. A explicação oficial geralmente é erro de transmissão ou artefato na imagem. Mas para quem investiga o assunto, a frequência com que isso acontece é suspeita demais. Seria apenas uma série de coincidências e falhas técnicas, ou uma limpeza sistemática de evidências inconvenientes? O mais irônico de tudo isso é que a própria ciência convencional está cada vez mais perto de confirmar que Marte, no passado, foi um mundo muito parecido com a Terra. Hoje é um fato científico. Marte já teve oceanos de água líquida em sua superfície. Possuía uma atmosfera muito mais densa e quente, capaz de proteger a vida da radiação solar. E teve atividade geológica e vulcânica intensa.
criando um ambiente rico em minerais e energia. Ou seja, todos os ingredientes básicos para o surgimento da vida estavam lá. Se as condições eram tão favoráveis, por que seria um absurdo pensar que a vida não apenas surgiu, mas evoluiu para formas complexas? Por que descartar a possibilidade de uma civilização antiga ter florescido e, por algum cataclismo, ter desaparecido, deixando para trás apenas ruínas silenciosas? Talvez Marte não esteja vazio. Talvez ele esteja apenas silencioso, guardando os segredos de um passado grandioso sob suas areias. Se essas estruturas artificiais forem realmente confirmadas um dia, as consequências para a humanidade seriam gigantescas, quase inimagináveis. Pense bem, teríamos que reescrever completamente a história da vida no universo. A descoberta de que não estamos, e nunca estivemos, sozinhos, abalaria as fundações de quase todas as religiões e filosofias da Terra. Dependendo do nível de avanço tecnológico dessas ruínas, poderíamos estar diante de uma ciência muito além da nossa compreensão, o que geraria tanto oportunidades quanto riscos imensos. Alguns teóricos acreditam que essa é a principal razão para o suposto acobertamento. A verdade seria simplesmente chocante demais para a sociedade absorver de uma só vez. Poderia causar pânico, crises existenciais e instabilidade global. Nesse cenário, o controle gradual da informação seria a única forma de preparar a humanidade para a maior revelação de sua história. Claro, precisamos ouvir o outro lado. Oficialmente, a NASA e a grande maioria da comunidade científica negam categoricamente essas alegações. Eles afirmam que não existe nenhuma prova concreta de construções artificiais em Marte. Todos os padrões e formas estranhas vistos nas fotos são explicados como formações geológicas naturais, resultado de milhões de anos de vento, erosão e outros processos planetários. A explicação para vermos rostos, pirâmides e cidades é um fenômeno psicológico bem conhecido, chamado pareidolia. A tendência do nosso cérebro de buscar padrões, especialmente rostos e formas familiares, em imagens aleatórias, é o mesmo motivo pelo qual vemos animais nas nuvens. Mas os críticos devolvem a pergunta: se são apenas rochas e sombras, por que não permitir que equipes de cientistas independentes, com acesso total aos dados brutos e sem filtros, façam uma análise completa e transparente? Por que tanto mistério? No final das contas, a verdade continua lá fora, a milhões de quilômetros de distância, coberta por uma poeira vermelha. Talvez Marte seja exatamente o que nos dizem. Um belo e desolado planeta deserto. Um mundo que quase conseguiu, mas não chegou lá. Oh, you tell that. Talvez ele seja o cemitério silencioso de uma civilização esquecida, e nós estejamos apenas começando a encontrar as lápides. E se a verdade já estiver nas imagens que temos, mas simplesmente não estamos olhando da maneira certa? E se as edições não forem para esconder, mas para disfarçar algo que está bem na nossa frente? A busca continua. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. E se você adora desvendar os segredos do espaço e os mistérios que a ciência ainda não consegue explicar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nossa próxima investigação. Obrigado por assistir e até a próxima.